Muito boa tarde, senhoras e senhores. Chegamos aqui à nossa última bateria, não quer dizer que é a nossa última aula, porque depende do tanto de tempo que a gente precisa para terminar essa bateria, mas é a última bateria do nosso intensivo 1. Salvo engano, bateria de número 12 ou 13. Que bateria é essa aqui que nós vamos fazer hoje? Eu acho que é a bateria 12, né? 12. Bateria número 12. Nessa bateria, pessoal, eu trouxe 25 questões, tá? São questões que elas não estão fáceis, são questões que a gente vai precisar dar uma aprofundada, ok? E que vai ser mais ou menos o nível que nós vamos ter no intensivo 2, tá? O intensivo 1, para quem está acompanhando desde a primeira aula, consegue ver que o intensivo 1, ele foi uma ferramenta para a gente estudar muito a lei seca, né? A gente aproveitou o intensivo 1 para fazer dele algo que nos ajudasse a entender o tema, a brincar com o tema, a ler a lei seca, né? Às vezes a gente pode utilizar a resolução de exercício para poder ser uma ferramenta que vai nos levar a fixar determinados conteúdos. E eu acredito que todas as baterias que nós fizemos até hoje nos ajudou muito a fixar esses conteúdos, pelo menos para mim, né? Que eu estou aqui com vocês estudando tanto quanto vocês estão aí do outro lado, né? O intensivo 2, ele vai fazer com que a gente consiga aprofundar determinados temas, tá? E fazer com que a gente realmente não perca aquilo que a gente já estudou. O meu grande medo é que a gente não consiga mais... estuda uma coisa há um mês atrás, depois você não tem mais lembrança daquele tema. Isso é um perigo muito grande. E é isso que a gente tem que lutar todo o tempo, lutar pela revisão, lutar para lembrar. E você pode fazer essa revisão através de resolução de exercícios ou fazendo a leitura do teu próprio caderno de resumo, que eu espero que esteja feito o de vocês. Já falei 1000 vezes que o caderno precisa estar organizado, tá? Então, vamos lá, pessoal. Essa primeira bateria de exercícios, eu vou precisar dar uma olhada aqui em... só aqui, peraí. Leitura, será? A gente entrar aqui no fato típico. Deixa eu ver se eu coloco ele tela cheia. Opa, que besteira. Ixi, travou aqui, gente. Travou. Espera só um minutinho aí. Vou fazer assim, eu vou compartilhar daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo o que aí na tela de vocês, gente? O que está aparecendo aí para vocês? Material da teoria finalista. Goi, por que aqui para mim não está aparecendo? Eu tenho que tirar aqui da apresentação. Ixi, travou. Mas ele tá inteiro aberto aí? Eu não tô vendo. Tá inteiro, tá o quadro. O último quadro da apostila que tu manda artes, tá a teoria finalista. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora sim. Vamos lá. Tá aparecendo aqui para vocês para vocês a primeira aqui, teoria causalista? Sim. Tá, beleza. Vamos lá. Para mim deu um tiltzinho, mas agora voltou. Olha só, pessoal. Vamos entrar. Prestem muita atenção para tudo que você está fazendo. Larga tudo que você está fazendo e me coloque na sua tela, tá? Eu só assisti a aula sábado de manhã. Como assim, carinho?
teve outra aula que completou a bateria 11? Eu não vi. Sábado, não completou tudo ela não? Faltou alguma? No sábado completou todas, Karine. Da bateria 11. Deixa eu só aqui, problemas técnicos, um segundo. Eu acho que a aula de sábado foi a aula que eu consegui completar tudo, não foi isso? Tu começaste com as questões que estavam faltando, e aí, como teve tempo, aí a gente foi para a bateria 11 e concluiu toda ela. Eu acho que foi a aula que a Karine ajudou a organizar o gabarito das questões. Show, beleza. Ah, Cacá, acho que tu saiu antes um pouquinho. Mas vamos entrar aqui então na bateria 12, eu já estou com ela na tela, já voltamos, já deu tudo certo. Olha só, gente, a primeira questão, uma das alternativas, ela vai exigir que a gente conheça as teorias que tratam, pelo menos as 3 principais teorias que tratam sobre a conduta, tá? Só a título de informação, né? Quando a gente estuda lá na teoria do crime, a gente sabe que o crime ele é formado ele é o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade, ok? Quando a gente estuda o fato típico, dentro do fato típico nós temos conduta, nós temos o nexo de causa, o resultado, temos o nexo de causalidade e temos a tipicidade, que é a adequação típica, ok? Lá na ilicitude ou antijuridicidade, a gente não estuda a antijuridicidade, a gente estuda as causas que afastam a antijuridicidade. E lá na culpabilidade, a gente estuda a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude, ok? Isso é a teoria finalista. Assim, ela divide os 3 substratos do crime. Só que cai na nossa prova as outras teorias também e essas características. E uma delas foi cobrada aqui na nossa prova. Uma delas foi cobrada aqui. Então, olha só. As 3 principais teorias que vão estudar o crime, a primeira delas é a teoria causalista. A segunda, a teoria neocantista. E a terceira, a teoria finalista. Eu montei esse quadro aqui para vocês a partir da doutrina do professor Rogério Sanches. Gente, eu sou sanchista, tá? Não adianta nem falar. Ah, Fabiana, mas tem outros que é melhores. Para mim, não tem. Para dentro do que eu preciso, para dentro do concurso que eu estudo. O livro do Sanches é o livro que eu já li, acho que umas 5 vezes, de cabo a rabo. Sem sacanagem nenhuma, pelo menos da parte geral, tá? Eu já li ele umas 5 vezes, não tô mentindo para vocês. E para mim, é o melhor que tem para dentro do que a gente precisa estudar para o nosso concurso. E dentro dessa temática, a gente vai estudar o fato típico, que é a conduta. E eu montei essa tabela em cima. Isso aqui eu montei hoje, tá, pessoal? Inclusive. Em cima do material do professor Rogério Sanches, lá da teoria dele. Então, olha só para vocês terem uma ideia, né? Para o crime, né? Para o direito penal, o que interessa para nós, pessoal, são aquelas condutas que o homem realiza, né? Não interessa para nós acontecimentos da natureza que não tenha uma presença humana, tá? Então, dentro dessa sistemática, pessoal, também não são todos os fatos humanos que vão ficar na mira do direito penal, entendeu? São somente aqueles que são, conforme o professor Rogério Santos fala, indesejáveis pelo meio social, tá? E que não vão conseguir ser reprovados por outros ramos do direito. Aí eu tenho o caráter subsidiário do direito penal, tá? Quando os outros ramos do direito não são capazes de salvaguardar o meio social, aí o direito penal vai entrar, o seu caráter fragmentário, essa é que é a grande verdade, tá? Muito bem. Então, olha só, nessa sistemática, a gente estuda o crime. E a gente diz que o crime ele é formado por 3 substratos, que é o fato típico, onde eu já falei que a gente estuda a conduta, resultado, nexo e tipicidade nesta ordem, tá? A ilicitude e a culpabilidade. Quando eu tenho uma aula inteira em que eu, na verdade, eu dou isso em várias aulas, né, em vários tópicos, onde eu trabalho os substratos do crime, e vocês vão ver que eles são, um vai retirando o outro. Por exemplo, conduta. Se eu verifico que não tem conduta, eu não vou avaliar o resultado. Se eu verifico que tem conduta, aí eu vou para o resultado.
Se eu verificar que o resultado não foi atribuído àquela conduta, eu não vou ter que olhar o nexo, eu não vou ter que olhar a tipicidade, eu não vou ter que ir para a ilicitude, tampouco para a culpabilidade. Então, é nessa ordem que a gente vai retirando para a gente ver realmente se essa conduta ela é interessante para o direito penal criminal, apenar, né? Aplicar a lei. Muito bem. Aqui, o que é importante para nós? Dentro do primeiro substrato do crime, que é o fato típico, o que primeiro nós estudamos no fato típico é a conduta, tá? O que primeiro nós vamos estudar no fato típico é a conduta. E a conduta, pessoal, nós tivemos 3 momentos da conduta em que nós... 3 momentos históricos em que a conduta foi vista de formas diferentes, tá? O primeiro momento histórico, pessoal, está relacionado à teoria causalista. É a primeira teoria que vem explicar a conduta. Ela está lá no início do século XIX. Ela também é chamada de teoria clássica, teoria naturalista ou teoria mecanicista. Abaixo eu coloquei para vocês o Litzing, Belling, o Radbruch, porque são os estudiosos que deram nome à teoria causalista. Por que eu coloquei assim para vocês? Porque a gente já tem que visualizar e pensar. Falou em teoria clássica, está falando da teoria causalista. Falou de Belling, está falando da teoria causalista. Então, vocês não vão ver Belling lá na neocantista, não vão ver lá no finalismo, ok? Então, a gente vai deixar bem estruturado. Depois eu até indico que vocês peguem esse material e reescrevam ela, que monte ele novamente, tá? Muito bem, olha só. O panorama que se tinha era um panorama científico marcado por ideias positivistas, tá? Então, assim, tinha uma valorização, o professor Rogério Santos, ele coloca no livro dele, que tinha uma valorização do método empregado das ciências naturais, né? E isso era o que reinava nas leis da causalidade. Então, sempre trazia aquilo que ele vai falar de relação de causa e efeito. Com base nisso, pessoal, nesse contexto, eles afirmavam, pessoal, que a ação, né, que a teoria causalista entendia que existia um mero processo causal que ele não tinha qualquer tipo de ânimos interno, ou seja, qualquer tipo de finalidade. Ou seja, a conduta dentro da teoria causalista era um movimento corporal voluntário que produz modificação no mundo exterior perceptível pelos sentidos. Essa era a ideia da conduta. E nós falávamos de movimento voluntário. Dentro dessa sistemática, por exemplo, diferentemente do que a gente vem a ter no neocantismo, a gente não tinha situações relacionadas, por exemplo, aos crimes omissivos. Porque a gente só entendia que nós precisávamos do movimento para a gente ter uma conduta. Então, a ação, pessoal, era esse mero movimento voluntário dentro do corpo, tá? Que causava uma modificação no mundo exterior. Essa era a ideia. A teoria causalista, por exemplo, não tinha como explicar os crimes omissivos. E já vai ser explicado isso lá na teoria neocantista, tá? Então, lembrem sempre disso. Falou que a conduta é um movimento corporal voluntário, nós estamos falando de teoria causalista. Causalista. Falou em possibilidade de omissão na conduta, nós já vamos para a teoria neocantista. A teoria causalista, ela não trazia uma explicação para os crimes omissivos, porque eu precisava de um movimento corporal voluntário, ok? Tem que ficar isso na sua memória, tá? Outra coisa importante, pessoal, é a gente analisar a vontade, tá? A gente sabe que a vontade, ela está dentro do dolo, né? Mas a vontade, nessa concepção causalista, ela tem 2 aspectos. Ela vai ter um aspecto externo, que é esse movimento corporal do agente, e vai ter esse aspecto interno, que é a vontade de fazer ou não fazer algo. Mas ele já coloca, então, que a ação, quando a gente entender a ação dentro da conduta, ela é uma vontade aliada a um movimento corporal que vem logo em seguida um resultado. E esse resultado é um resultado não querido, tá? Uma coisa muito importante que a teoria causalista veio dizer é que nós temos uma vontade, pessoal, destituída de finalidade. E essa finalidade a gente só vai trazer lá no finalismo, que é essa última teoria da conduta. Então, no causalismo, esse movimento corporal voluntário, ele é destituído de qualquer finalidade, tá?
tá? Ele é destituído de qualquer finalidade. Ele diz que a vontade, ela não está relacionada à finalidade do agente. Ela vai estar, por exemplo, lá na culpabilidade, ok? E a ação? Para a teoria causalista, pessoal, a ação, olha aqui, a ação típica, aquilo que vai ser uma ação delituosa, deixa eu só colocar aqui para carregar, ela vai ser um processo interno da vontade, olha lá, sem finalidade. É um movimento corporal que exterioriza a vontade e resultado desta atuação. Então, vamos lá, voltando aqui. Teoria causalista, também chamada de teoria clássica, teoria naturalista ou teoria mecanicista. Vem dentro de uma roupagem de estudo das ciências naturais, tá? E entende que é um mero processo causal destituído de qualquer possibilidade de finalidade. A gente não pensa, não tem uma finalidade para exercer a ação para que ela seja considerada conduta, tá? Muito bem. Aqui, para ação, eu vou precisar ter uma vontade, um movimento. Lembra essa vontade destituída de finalidade, tá? Uma vontade, um movimento corporal e resultado. Beleza? Então, para a teoria causalista, o crime é visto dessa forma: fato típico, antijurídico ou ilícito e culpabilidade. Para o fato típico, pessoal, demora um pouquinho para. O fato típico, ele não mexe. Nós vamos ter conduta, resultado, nexo e tipicidade. Só que essa conduta, lembre-se sempre, é uma conduta sem finalidade. Falou de conduta sem finalidade, você vai lembrar do causalismo, tá? A antijuridicidade, pessoal, ela é algo, para o causalismo, algo meramente formal, ok? Eu vou avaliar a presença ou não de uma causa de excludente. A gente vai ver lá no neocantismo que a gente vai ter um aspecto da antijuridicidade, um aspecto material, subjetivo. Aqui não. É um aspecto formal. Eu vou simplesmente avaliar. Existe uma presença de causa excludente da ilicitude, da antijuridicidade? Sim, beleza. Não, não tem. E a culpabilidade vai trazer, primeiro, qual é o aspecto que eu vou estudar na culpabilidade? A imputabilidade. Eu vou verificar se aquela pessoa que cometeu aquela ação, ela tem como ser imputada a ela alguma coisa. E eu vou analisar para o causalista, dentro da culpabilidade, o dolo ou a culpa. Ou seja, a conduta, lembre-se sempre. Vamos lá, olha aqui lá em cima. Eu estou estudando a conduta. A conduta é o primeiro aspecto estudado dentro do fato típico. Fato típico é conduta, resultado, nexo e tipicidade. Nós estamos estudando a conduta. Para o causalismo, a conduta, ela não tem finalidade. Aonde que está a finalidade? A finalidade para os causalistas, ela é analisada dentro da culpabilidade. Porque a finalidade vai estar dentro do quê? Do dolo da culpa, não é verdade? Vai estar dentro do dolo da culpa. E depois que ele analisa o fato típico, a ilicitude, é que ele vai ver lá dentro da culpabilidade se teve finalidade para a prática da conduta ou não. Então, para os causalistas, a conduta ela é destituída de finalidade e a finalidade está dentro do dolo da culpa, lá dentro da culpabilidade. Vamos lá? Conduta sem finalidade, dolo e culpa dentro da culpabilidade. E a finalidade está aqui. Isso é o crime para a teoria causalista. A conduta, estamos estudando a conduta não tem finalidade, repito, não tem finalidade. Ela é um movimento corporal voluntário que causa um resultado modificativo no mundo exterior. E o dolo e a culpa moram dentro da culpabilidade. E ali é que nós vamos ter a finalidade. Então, olha só, para a culpabilidade para os causalistas, olha aqui, é um vínculo psíquico entre o autor e o resultado. Porque o dolo e a culpa é esse vínculo psíquico que tem entre o autor e o resultado. E ele fala que vai ser compostos por dois elementos: a imputabilidade e a culpabilidade, que pode ser dolosa ou pode ser culposa. Para os causalistas, pessoal, o dolo é um dolo puramente psicológico, que é aquele dolo que faz o vínculo, ou seja, que demonstra que o autor tenha consciência
que ele está cometendo a conduta, prestem bem atenção, essa consciência do dolo não é a consciência da ilicitude, é a consciência de que está cometendo a conduta e a vontade de cometer essa conduta, tá? Prestem bem atenção. Para os causalistas, a conduta está no fato típico e o dolo está na culpabilidade. A conduta é sem finalidade e é na culpabilidade que a gente avalia a finalidade do agente, da ação do agente, tá? Tranquilo até aí? Deu para entender a teoria causalista? Sim ou não? Show! Show! Agora, eu deixei aqui, vocês viram que eu deixei aqui para vocês escreverem uma besteirinha aí, depois imprimo e escrevo. Aí, pessoal, a gente vem para a chamada teoria neocantista. A teoria neocantista, pessoal, ela também é chamada de teoria causal naturalista. Mesger foi o grande nome da teoria neocantista, também chamada de causal naturalista. O que a gente vai ter aqui, pessoal? Nós tínhamos lá no causalismo uma visualização muito forte do positivismo, e aqui na teoria neocantista a gente vai ter uma visão neoclássica. O causalismo é uma visão clássica, aqui é uma visão neoclássica, que vai ser marcada pela superação do positivismo. Não quer dizer que nós não vamos mais olhar para o positivismo, tá? Não quer dizer que a gente vai negar. Os neocantistas, eles não negam o positivismo, tá? Eles só têm uma visão superada. Na verdade, é como se o neocantismo fosse um melhoramento da teoria causalista. A base da teoria neocantista é o causalismo, mas é um causalismo, entre aspas, com todo respeito do mundo, melhorado, tá? E aí ele começa a trazer uma racionalização para o método. Vocês viram lá que na teoria causalista a gente não tem essa racionalização, né? A gente tem assim, a gente não admite qualquer tipo de valoração. Aqui não. Para os neocantistas é como se a gente pensasse, não, pô, preciso dar uma pensada melhor, né? E aí, uma grande modificação que a gente vai ter na conduta, que anteriormente no causalismo a conduta era um movimento corporal voluntário, para os neocantistas não. Para os neocantistas ele já vai dizer que a conduta é um comportamento. E por ser um comportamento, a gente abarca agora a omissão. Então, a omissão, pessoal, foi o grande surgimento dentro do aspecto da conduta, tá? Dentro do aspecto da conduta, ok? Então, assim, o que vai ser mais importante, né? Para a conduta deixa de ser um movimento corporal voluntário e passa a ser um comportamento. E por ser um comportamento, pessoal, é um comportamento de valoração negativa, não é mais não é mais um comportamento neutro, ele tem uma valoração negativa aí. Então, a grande modificação da conduta para os neocantistas é isso. Antes nós tínhamos uma conduta, movimento corporal voluntário, e agora um comportamento que abrange possivelmente a omissão, tá? Muito bem. Aqui, pessoal, nós vamos ter, olha aí, uma admissibilidade de valoração da tipicidade, motivo pelo qual os tipos penais compostos de elementos não objetivos não são mais vistos como anormais. Aquela viagem jurídica, né, dos pensadores. Agora, o que importa para nós? Algumas modificações aqui. Enquanto que lá na teoria causalista nós tínhamos uma antijuridicidade meramente formal, eu simplesmente avaliava, tem causa que exclui a ilicitude? Não, então não vou excluir. Tem causa que exclui a ilicitude? Tem, então não vai ser crime. Era uma avaliação formal. Os causalistas pensavam assim, ó. Os neocantistas abriram um pouco o leque. E eles falaram o seguinte, olha, eu não posso mais ver a antijuridicidade, que eu também chamo de ilicitude, de forma meramente formal. Eu vou ter que pensar, pessoal, que teve transformações. E eu vou pensar o seguinte, eu vou visualizar se houve ou não lesão de interesse algum. Se não houve lesão de interesse algum, eu não vou trabalhar a antijuridicidade. Ou seja, para dentro da antijuridicidade, os neocantistas trazem a chamada danosidade social, tá? Ou seja, a antijuridicidade deixa de ter um aspecto meramente objetivo, formal, e passa a ter um aspecto subjetivo, material, de análise não puramente de existência ou não de causa excludente da ilicitude, mas de situações relacionadas à danosidade social.
Então, aí a gente já consegue ver uma diferença da antijuridicidade também. Já vimos uma diferença que aconteceu na conduta. A conduta deixa de ser movimento corporal voluntário e passa a ser um comportamento valorativo, certo? Que inclui a omissão. E na antijuridicidade, ela deixa de ser aquele aspecto formal causalista, de só de verificação de existência ou não de causa excludente da ilicitude, e passa a ser uma análise, né, de existência ou não de lesão ao bem jurídico, ou seja, nós vamos analisar ali uma danosidade social, tá? E a culpabilidade? Bom, na culpabilidade, a gente traz, né, a chamada teoria psicológico-normativa, né? Ou seja, aqui o dolo e a culpa, eles continuam lá na culpabilidade, só que eles vão passar a ser agora elementos individuais, né? Elementos autônomos do substrato da culpabilidade, tá? E aí passa a integrar de forma autônoma o dolo, a culpa, e ele traz a imputabilidade e a inexigibilidade de conduta diversa, tá? Ou seja, para eu imputar algo a alguém, eu não posso cobrar dele que ele tenha tido uma conduta diferente daquela, tá? Muito bem. Aí esse dolo, pessoal, ele passa a ser um chamado dolo normativo. Por quê? Porque para eu imputar algo a alguém, eu preciso que ele tenha a atual consciência da ilicitude. Então, dentro do dolo, ele é um dolo normativo, é um dolo malo, dolos malos, que a gente chama, é um dolo de conhecimento da lei. Eu só vou imputar se eu tiver certeza que a pessoa tem uma atual consciência de que o que ela está fazendo é ilícito. Por isso que, para os neocantistas, nós temos o dolo normativo, tá? A culpabilidade aqui, então, é mais do que simples uma possibilidade de aplicação de lei, passa a ser um juízo de reprovação ou de censurabilidade. Então, o que vai ser o crime, os 3 substratos do crime para os neocantistas? Vamos lá. A conduta, lá no fato típico, mantém da mesma forma conduta, resultado, nexo e tipicidade. Os neocantistas modificaram pouca coisa dentro da conduta. Ele modificou que ele passa a ser um comportamento, então abrangendo a omissão, mas ele continua identificando como sendo um comportamento sem finalidade. A finalidade no comportamento passa somente na teoria finalista, porque a finalidade, ou seja, a vontade e a consciência, ela mora dentro do dolo. E o neocantista e o causalista entende que o dolo está ainda lá na culpabilidade e não no fato típico, e não na conduta. Enquanto o dolo não passar para a conduta, essa conduta vai ser desprovida de finalidade, ok? A antijuridicidade está aqui, aspecto material, danosidade social. E a culpabilidade, pessoal, ela passa a ser imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa. O dolo já não é mais colado com a culpa, então eu passo o dolo. E dentro do dolo, eu passo a ter um elemento que é a consciência atual da ilicitude, ou seja, a pessoa tem que, no momento da prática do delito, ter ciência de que aquele delito de que aquela ação é criminosa, é contra a ordem jurídica, e eu vou ter a culpa, tá? Então, essa é a análise da conduta, tá? Do dolo, enfim, para a teoria neocantista, beleza? Professora, essa teoria é adotada pelo Código Penal, pelo nosso ordenamento jurídico? Não. A gente vem aqui, então, para a teoria finalista. Hans Kelsen foi o grande nome da teoria finalista. Como que Van Helsing entendeu a conduta, pessoal? Olha só. Nós tivemos, dentro da teoria finalista, tá? Dentro da teoria finalista, uma evolução muito grande na análise da conduta e, inclusive, dos elementos do crime. Nós tivemos a chamada quebra do dolo. Lembra que eu falei para vocês que o dolo, ele é vontade e consciência, né? Vontade de cometer ação, consciência de que está cometendo ação. E eu ainda vou ter um elemento dentro do dolo, lá no neocantismo, que é a atual consciência da ilicitude.
A gente quebra o dolo, a gente parte o dolo no meio. Um pedaço do dolo continua na culpabilidade e o outro pedaço do dolo vai lá para a conduta. Entendeu? A parte que tem finalidade do dolo vai para a conduta, ou seja, vontade e consciência. E a consciência da ilicitude se mantém na culpabilidade, só que agora não é mais uma atual, é uma potencial. Eu não preciso exigir realmente que ele saiba, mas eu preciso verificar se ele não tinha potencialidade de saber que aquela conduta era ilícita. Entendeu? Então, olha só, vamos só ver aqui. Aqui, como eu quebrei o dolo e a vontade e a consciência foram parar lá na conduta, eu já trago na teoria finalista de que a conduta ela é um comportamento humano, olha aí, voluntário, psiquicamente dirigido a uma finalidade. Quando os finalistas falam que a conduta humana dirigida a uma finalidade, é só porque eles pegaram aqueles dois elementos do dolo que transmitem finalidade e jogaram para dentro da conduta. Ou seja, eu peguei o dolo, junto com a sua vontade e a sua consciência, a consciência para a prática do delito, e joguei lá na conduta. A outra metade do dolo, que era a consciência da ilicitude, eu mantive na culpabilidade. Por isso que eu falo em quebra do dolo. Eu mantive na culpabilidade. Só que eu só troquei. Eu falei, poxa, eu não quero mais que ele tenha uma atual. Eu quero mesmo que ele tenha uma potencial. Tá? Então, eu quebro o dolo, a parte da finalidade do dolo vai para a conduta, por isso que agora, para os finalistas, a conduta ela é uma ação voltada a um querer, é um ato voluntário com conteúdo voltado a uma finalidade, tá? A grande modificação que nós tivemos na teoria finalista é tirar o dolo e a culpa de dentro da culpabilidade e transportá-lo para dentro da conduta, dentro do fato típico, dentro do primeiro substrato do crime, ok? Só que lembra, eu não levei o dolo por completo, eu levei o dolo quebrado. A teoria finalista não quis o dolo inteiro na conduta, teve a quebra do dolo. Eu levei para o dolo vontade e consciência. Desculpa estar sendo muito repetitiva, mas é a forma como a gente vai ter de lembrar isso, tá? É a repetição que vai levar a nossa perfeição. Então, o dolo passa a ter agora dois elementos, que é a consciência e a vontade, tá? Olha aqui, o tipo penal, então, passa a ter duas dimensões. Uma dimensão objetiva, que é conduta, resultado, nexo e adequação típica, que é a tipicidade, e subjetiva, que é o dolo e a culpa, tá? Então, olha aqui. Aí, lembra que nós tínhamos lá na teoria neocantista o chamado dolo normativo, era aquele dolo que exigia uma atual consciência da ilicitude, é o chamado dolos malos, né? Agora não. Eu não tenho mais o dolo normativo, porque agora eu exijo uma potencial consciência da ilicitude. E ao exigir uma potencial consciência da ilicitude, pessoal, eu não quero mais o dolo normativo. E o dolo passa a ser agora um dolo tão só natural. É o dolus bonus. Não tem esse acento aí não, tá, pessoal? Foi o corretor e eu não vi, tá? O dolus bonus. Então, dá uma olhada aqui, ó. Coloquei essa tabelinha de roxo para vocês aqui. Eu gosto de trabalhar cor, tal, porque daí a gente vai lembrando. Para a gente comparar o dolo da teoria causalista e o dolo da teoria finalista. Olha só. No dolo da teoria causalista, a gente tem o dolus normativo, tá, pessoal? O dolus normativo. O chamado dolos malos, tá? Eu falo causalista e neocantista porque ela é uma evolução uma da outra. E na teoria finalista é um dolo potencial. A consciência da ilicitude é potencial, por isso que o dolo é um dolo natural, não um dolo de norma, tá? Os elementos do dolo lá na teoria causalista, eu preciso ter a consciência atual da ilicitude, lembra? E a vontade de praticar a conduta causalista ali, leia-se também neocantista, tá? E na teoria finalista tem a consciência da ilicitude, só que agora ela só coloquem aí, pessoal, que faltou, tá? Depois eu coloco, é uma potencial consciência da ilicitude, faltou aí, potencial consciência da ilicitude, e os elementos do dolo, eu vou ter a vontade de praticar a conduta e agora com uma finalidade.
Aonde que está o dolo na teoria causalista? O dolo na teoria causalista está na culpabilidade e o dolo na teoria finalista está dentro do fato típico. Perfeito? Aí, olha só, como é que ficou, então, os 3 substratos do crime para a teoria finalista? O fato típico eu tenho conduta, e dentro da conduta eu tenho dolo e culpa, dentro do dolo eu tenho vontade e consciência. Fabi, é a consciência da ilicitude? Não. Porque a consciência da ilicitude é a parte quebrada do dolo que continua lá na culpabilidade. É a consciência de que eu estou cometendo a conduta. Você quer ver uma coisa? Imagina a seguinte situação. Eu pego a mão da Karine, tá? Pego uma faca, coloco na mão da Karine. Eu tô muito forte, viu, Karine? Tem muitos anos que você não me vê. Eu tô forte demais. Eu pego essa faca, aperto a mão da Karine nessa faca e forço a Karine a dar uma facada na Juliana. Pessoal, eu te pergunto. Eu tenho conduta da Karine? Não. Sabe por que eu não tenho conduta? Eu não tenho conduta porque ela teve consciência, sim. Mas ela teve vontade da prática daquela conduta? Não. Se ela não teve vontade, pessoal, posso atribuir a ela aquela prática? Eu não posso. Então, numa situação como essa, a primeira análise que eu tiro é da conduta. Você imagina se nós estivéssemos ainda na teoria neocantista, eu ia ter que passar por toda a análise da conduta, resultado, nexotipicidade, antijuridicidade, imputabilidade, exigibilidade, para depois eu chegar no dolo. E aí, no final, eu via que a Karine não teve vontade para aquilo ali. Estava errado. Então, a teoria finalista falou assim, não, pô, eu preciso avaliar no momento que ele pratica a ação se ele teve finalidade ou não, se ele teve vontade ou se ele teve consciência. Porque se ele não teve vontade, foi esse caso, ou se ele não teve consciência, eu vou atribuir a ele alguma coisa ou não. Eu já morri a conduta bem ali. Ou seja, quando alguém pratica uma conduta sobre coação física irresistível, eu afasto a conduta. Por conseguinte, eu afasto o fato típico. E o que eu fiz com a Karine foi uma coação física irresistível. Eu estou tão forte e eu coagi fisicamente a Karine que ela não teve como resistir à prática daquela conduta. Mas eu posso atribuir para ela a conduta? Não. Por isso que a coação física irresistível afasta o dolo, que afasta a conduta, que afasta o fato típico. É diferente da coação moral irresistível. Na coação moral irresistível, vamos lá, você é gerente de um banco. Você chega para trabalhar, uma pessoa senta na sua mesa e fala o seguinte, olha, eu estou com a sua família refém dentro do furgão, né? E você conhece esse dedo aqui? Pois é, o dedo da sua esposa. Ele traz lá a unha certinha da mulher dele, cortaram o dedo da esposa dele. É o seguinte, o senhor vai lá dentro do cofre, o senhor vai pegar todo o dinheiro que está lá dentro do cofre e vai botar dentro dessa mochila e vai colocar dentro de um carro que está lá, que a gente vai sair daqui a pouco. Porque senão vou matar a sua família. Ali, pessoal, eu forcei fisicamente o gerente a colocar o dinheiro dentro da bolsa? Não. Ele teve consciência de que ele estava colocando dinheiro dentro da bolsa? Sim. Ele teve vontade de colocar o dinheiro dentro da bolsa? Sim, ele teve, porque senão ele não teria colocado. Agora, então quer dizer que ele cometeu um fato típico, Fabi? Cometeu. Agora me diz uma coisa, eu posso exigir dele uma conduta diferente da conduta que ele tomou? Poxa, o cara estava com o dedo da esposa dele, tá? Que trouxe. Estava ameaçando de matar a família dele. Vocês acham que é exigível dele? Exigível? Eu posso exigir dele uma conduta diferente da conduta dele ter raspado o dinheiro do banco? Não. Por isso que a coação moral irresistível afasta a culpabilidade. Vocês estão entendendo aí o tanto que é importante a gente estudar essas teorias para a gente entender até outros aspectos que podem vir dentro da sua prova. Pergunto aos senhores, ficou alguma dúvida com relação às teorias da conduta, teoria causalista, neocantista ou finalista?
Para mim tá show, ótima revisão. Oh, bebê. Alguém que está aprendendo hoje isso daí, deu para entender sim ou não? Deu para entender, Pamela? Pamela também é para estar revisando. Cadê? Todo mundo tranquilo? Muito bem. Eu já vi e lembro que eu tinha esquecido quase tudo. Mas agora lembrou tudo, né? Você não está Sim, aprendendo, não, Pamela. Para com isso, Pamela, pelo amor de Deus, quem ensinou fui eu, tá? Então, esse quadro aqui, só aqui que eu gostaria que vocês arrumassem, tá? Que aqui eu quero que vocês coloquem potencial, tá? Onde tá aí. Depois acho que eu vou organizar aqui e mandar novamente. Imprimam esse quadro, esses 3 quadrinhos, coloquem na sua parede, porque e nenhuma palavrinha diferente aí vai ser exigido na hora da sua prova. Ok? Deixa eu voltar para cá, que eu vou compartilhar outro documento com os senhores. Pastor, o senhor entendeu, pastor? Vamos responder aqui. Sim, senhora. Muito bem. Inclusive, saudades, tá, pastor? Questão número 1, senhores. Vamos lá. Fabi? Oi, amada. Antes de tu começares a bateria 12, só fazendo um adendo aqui, a bateria 11, realmente, a Karine tem razão. Nós não fizemos a 8ª, a 9ª e a 10ª. Tem problema, depois nós fazemos ela, tá? Deixa um aviso para mim lá ok. no grupo. Beleza, show. Vamos lá. Questão número 1, tá? Questão número 1 diz o seguinte. Tá aí na sua tela. Questão número 1. Com relação ao estudo da teoria do crime, assinale a alternativa correta. Letra A. Para a teoria neocantista, também chamada de neoclássica, a conduta é um movimento humano voluntário que produz alteração no mundo exterior. Pessoal, a letra A está certa ou está errada? É a teoria neocantista que é um movimento humano que produz alteração no mundo A exterior? clássica. Boa. Você pode colocar aí, coloca observação. Para a teoria neocantista, não é um movimento, tá? É um comportamento. Para a teoria neocantista, é um comportamento. Para a teoria causalista ou clássica, que é um movimento humano voluntário que produz alteração no mundo exterior, tá? Show! Só dessa explicaçãozinha aí a gente já levava. Demorei uma meia hora para falar dela, uns 40 minutos, mas eu entendi ser importante, tá? Então, a letra A está errada. Isso daí é o que é a teoria clássica, ok? 2. A B diz o seguinte. No sistema finalista, a culpabilidade é concebida como vínculo psicológico que une o autor ao fato? Gente, olha só, o vínculo psicológico, né, estaria lá dentro do dolo, né? Qual das 3 teorias que fala desse vínculo psicológico, tá? Desse vínculo psicológico lá na culpabilidade? Gente, olha só, vai lá na primeira tabela. O vínculo psíquico entre o autor e o resultado dentro da culpabilidade é trazido pela teoria causalista, tá? Tá, inclusive, lá no quadrinho, tá? É a chamada teoria, lá na teoria causalista, você pode falar, esse vínculo psicológico dentro da culpabilidade é a teoria clássica também, tá? Gente, eu fico com medo de cair teoria clássica ou teoria causalista. Hoje, o naturalista, pelo amor de Deus, saibam todos os nomes e tá na sua tabela, tá? Tá na sua tabela, mecanicista, naturalista, clássica, enfim. Olha a letra C. A letra C já vai mudar um pouco a temática. A letra A e a letra B, que a gente precisou desses 40 minutos. Mas ele diz o seguinte na letra C. A indicação da figura do garantidor, tá? Pelo texto legal, pode ser ampliada no caso concreto, caso o magistrado verifique a ocorrência de uma situação fática capaz de ensejar para a pessoa de boa-fé presunção de garantia.
Gente, para responder essa questão, a gente precisava conhecer mais ou menos o teor lá do artigo 13 do Código Penal. Por favor, alguém abra lá o artigo 13 do Código Penal. O meu aqui não está muito fácil de abrir agora. Não, tá sim. Vai lá, abra para mim lá o artigo 13. Já abriu lá? Opa. Ninguém abriu o artigo 13, hein? Já. Já. Lê aí para mim, Ana Cristina, o artigo 13, por favor. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Agora vai lá para mim no parágrafo 2º. É aí que está a figura do garantidor. Você pode até colocar lá no seu Código Penal, anotar. Lá, puxa uma seta e coloca garantidor. O garantidor está lá no artigo 13, tá, pessoal? Leia para mim o parágrafo 2º, por favor. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que é o dever legal, né? De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, que é o garante, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, que é a ingerência. Boa, muito bem. Todas essas 3 situações traz a figura do garantidor, tá, pessoal? A figura do garantidor. Agora, olha só. Aqui, ele está me dizendo que essa situação, essa figura dos garantes, né? Ela pode ser ampliada pelo juiz no caso concreto? Pessoal, olha só. Esse rol do artigo 13, ele é um rol taxativo. Coloquem aí no material de vocês. É um rol taxativo, tá? Ou seja, o magistrado ele não vai poder ampliar esse rol, ele não vai poder converter qualquer pessoa como garantidor, tá? Seguido pelos princípios, pelos valores dele, principiológicos, entendeu? Por quê? Porque nós temos lá no parágrafo 2º do artigo 13, pessoal, um critério formal, pode colocar aí, um critério formal de estabelecimento de posição de garante, tá? Então, você pode colocar o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, reconhece um critério formal, de estabelecimento das posições de garante. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal reconhece um critério formal de estabelecimento das posições de garante, ok? Bica, não tem uma jurisprudência que diz que teve um caso de um alpinista e tal, e aí colocou ele como garante? Mas é por quê? Porque ele criou, com seu comportamento anterior, criou ocorrência do risco do resultado. Ou então ele assumiu a responsabilidade. De toda forma, não foi fora do artigo. Um alpinista que, por exemplo, que ele convidou outra pessoa, né? Não foi isso, numa situação dessa? Isso. Isso, então, olha só, imagina, é qualquer uma dessa situação. Olha, para vocês terem uma ideia. Eu tenho personal trainer, eu que não estou indo, né, Florencio? O Florencio está aí, né? Está até online. O Florencio, ele falava assim, quando eu estava treinando com o TAF, bora nadar lá no Rio, Fabi, lá no Rio. Eu falei, Florencio, eu vou me afogar, Florencio, eu não tenho coragem. Aí, eu nunca fui, obviamente, mas o Florencio, ele é um exímio nadador, ok? Eu não sou. O Florencio está acostumado a nadar lá no Rio. Se eu fosse com o Florencio para lá, o Florencio ia assumir uma figura de garante. Por quê? Porque o Florencio tinha total consciência de que eu não tinha prática de nadar no rio. Se acontecesse alguma coisa comigo,
e ele se omitisse no meu salvamento, a omissão dele seria penalmente relevante. Mas isso não quer dizer que o magistrado iria, através de valores morais ou principiológicos, atribuir a ele. Porque cabe certinho aqui, ó. Assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Ele falou, não, Fabi, não preocupa não, porque eu tô lá, qualquer coisa eu te salvo. E aí ele não me salva, entendeu? Não foi nenhuma situação fora dos princípios legais. Entendeu? Deu para entender isso aí, sim ou não? Show. Show. Vamos lá, letra D. A letra D diz o seguinte: no que concerne ao estado de necessidade, tá? O Código Penal adotou a teoria unitária, sendo o estado de necessidade o justificante. Pessoal, olha só. Quando a gente estuda, né, as excludentes de licitude, lá no estado de necessidade, ele nos dá duas teorias, tá? Ele fala na possibilidade de um estado de necessidade justificante, tá? E um estado de necessidade exculpante, ok? E um estado de necessidade exculpante, certo? Só que o nosso Código Penal, ele adotou uma única possibilidade do estado de necessidade. Por quê? Ele fala o seguinte, o que seriam, né, essas duas teorias? Nós temos a teoria unitária e a teoria diferenciadora. O Código Penal adotou teoria unitária. Vou fazer aqui uma tabela, tá? Para facilitar aqui a nossa vida e a gente faz esses apontamentos. Então, olha só. Nós temos aqui a teoria unitária do estado de necessidade e a teoria diferenciadora. Cuidado, nós estamos falando de estado de necessidade, tá? Muito bem. Para a teoria unitária, pessoal, ele vai falar o seguinte: eu vou ter a situação do bem protegido, tá? E eu vou ter a situação do bem sacrificado, porque no estado de necessidade, eu sacrifico bens, ok? E ao sacrificar o bem, eu excluo a ilicitude. Só que a teoria, cada uma dessas teorias, ela vai colocar situações diversas. Por exemplo, ele coloca o seguinte: para a teoria unitária, tá? Se eu tiver um bem, olha só, eu vou colocar de outro jeito aqui essa tabela, que ela vai ficar melhor. Pera lá. Vou colocar ela diferente. Deixa eu excluir aqui. Ela vai ficar melhor se eu colocar assim. Tá? Beleza? Eu vou colocar aqui bem protegido, tá? Bem protegido. Vou colocar aqui o bem sacrificado. E aqui eu vou colocar o estado de necessidade. Opa, necessidade. Ok? Muito bem. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Facilitar aqui a gente enxergar. Aí aqui eu vou colocar para vocês a teoria diferenciadora. Ok? E aqui a teoria unitária. Ver se eu consigo ajeitar aqui um pouquinho, diminuir aqui só para não ficar muito feio. Tá? Olha só. Para a teoria diferenciadora, seria outra tabela aqui dentro. Tá? Seria outra tabela aqui dentro. Ops. Ela vem dizer o seguinte: eu posso ter um bem protegido de valor maior ou igual, ok? Eu posso ter um bem protegido de valor menor. E esse bem sacrificado pode ser de valor menor ou igual. E aqui, de valor maior. Olha só. Vocês acham... Olha o que a teoria diferenciadora fala. Ela fala o seguinte, olha. Se eu estiver diante de uma situação que eu vou proteger um bem que tem um valor maior,
do que o meu bem que eu estou sacrificando, eu estou diante de um estado de necessidade justificante, tá? Por exemplo, eu vou sacrificar a vida da Karine em prol da minha. É um bem igual. Eu vou sacrificar o carro da Karine em prol da minha vida ou da vida de outra pessoa. É um bem protegido, é maior do que o meu bem é sacrificado, beleza? Só que a teoria diferenciadora, ela ainda admite o seguinte, tá? Ela ainda admite o seguinte, que se eu, por exemplo, sacrificar a vida da Karine para salvar o meu patrimônio, eu estou protegendo um bem de menor valor em prol de um bem de maior valor. Sacrificar o meu patrimônio é um bem de valor menor do que a vida da Karine, que é um bem de valor maior. Só que a teoria diferenciadora entende que isso também é causa de exclusão da ilicitude, mas na verdade, não, perdão, é uma causa de exclusão, mas vai ser uma exculpante. E a exculpante vai estar lá na culpabilidade, inexigibilidade, conduta diversa, tá? Muito bem. A teoria unitária, ela vai dizer o seguinte. No caso de eu sacrificar um bem de valor maior ou igual em razão de um bem de valor menor, por exemplo, lá, eu sacrifiquei, né, eu protegi a minha vida e eu sacrifiquei o carro da Karine, ok? Então, eu protegi um bem de valor maior e eu sacrifiquei um bem de valor menor. Para a teoria unitária, nós estamos diante de um estado de necessidade justificante, tá? Agora, vai ter a situação em que eu vou sacrificar a vida de alguém para salvar o meu patrimônio. Eu sacrifiquei um bem de menor valor, perdão, eu protegi um bem de menor valor e eu sacrifiquei um bem de maior valor. Para a teoria unitária, isso não vai ser uma situação que vai excluir nada, nem a ilicitude, nem a culpabilidade. Vai ter no máximo uma redução de pena. Uma redução de pena, tá? Então preste bem atenção. Para a teoria diferenciadora, tá? O estado de necessidade, ele pode ser considerado estado de necessidade justificante ou exculpante. Vai ser justificante, e aí eu vou excluir a ilicitude quando o bem protegido tiver um valor maior do que o bem sacrificado. E vai afastar a culpabilidade, ou seja, exculpante, quando o meu bem protegido ter um valor menor do que o bem sacrificado. Tá? Já para a teoria unitária, ela não admite o estado de necessidade exculpante. Ela só admite o estado de necessidade justificante, ou seja, aquele que exclui a ilicitude. Ou seja, só vai excluir qualquer tipo de imputação, qualquer tipo de coisa, se dentro de uma situação de estado de necessidade, eu proteger um bem de valor maior em prol de um bem sacrificado que tem um valor menor. Aí eu vou estar diante de estado de necessidade justificante. Se eu me deparar com uma situação em que eu protegi o meu patrimônio em prol da vida de alguém, eu sacrifiquei a vida de alguém para proteger meu patrimônio, não vai ser estado de necessidade. Eu vou estar diante de uma redução de pena. Eu vou estar diante de uma redução de pena. Deu para entender isso? Aí eu te digo, o nosso ordenamento jurídico, ele adota a teoria unitária. Ele não admite o estado de necessidade exculpante. O ordenamento jurídico brasileiro não admite o estado de necessidade exculpante. Vamos ver aqui, então, a letra D, o que ela está falando. Ela disse o seguinte: no que concerne ao estado de necessidade, o Código Penal
estado de necessidade ou justificante. Gabarito certo ou errado, pessoal? Certo. Certo. Agora, olha só. Leiam para mim lá o artigo 24, parágrafo 2º, Ana Cristina. Sem desanimar, hein? Sem desanimar, lê com tudo. Professor, eu achei que a gente já tinha passado pelo direito penal todo, professor. A gente lê o código todo. Ô, gente, até eu me desespero com isso. Quanto mais questões eu vou fazendo, mais brecha eu vejo que está na minha cabeça ainda. Aí eu falo, meu Deus, eu não estudei isso ainda, eu não me aprofundei nisso ainda. Mas é por isso que a gente está estudando, né? Essa que é a ideia. Vai lá, parágrafo 24, artigo 24, parágrafo 2º. Vamos ver o que está aí no parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Tá aí. Aí é que a gente vê. Olha aqui o artigo 24 que ele está falando. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Gente, vocês acham que era razoável eu exigir, alguém exigir de mim, que se eu tô para morrer e eu posso me salvar matando o outro, não, eu vou morrer porque eu não vou matar o outro. Não, pô. É razoável? Não é razoável você exigir isso. Beleza. Agora aí ele fala, embora seja razoável exigir o sacrifício, ou seja, poxa, Fabi, tudo bem que você tinha acabado de ver, estava todas as suas economias dentro daquela mala, né? Aí tu vem e mata a Karine porque dentro do bote só cabia você e a sua mala, pô. Olha, era razoável exigir sim o sacrifício do direito que estava ameaçado. Mas, como foi por causa disso, eu vou diminuir a sua pena. E a pena é reduzida de 1 a 2/3. É isso que ele quer dizer assim. A existência do parágrafo 2º exclui qualquer possibilidade de aplicação de um estado de necessidade desculpante. Ou seja, o nosso Código Penal, o nosso ordenamento jurídico, adotou a teoria unitária. Nós não admitimos a teoria diferenciadora, porque a teoria diferenciadora possibilita a exclusão, uma exculpante, quando a gente sacrifica um bem maior em prol de um bem menor. Deu para entender essa daí, sim ou não? Sim ou não? Sim. Show. Pamela? Ficou muito boa essa tabela, show. Gostou, neném? É sua. É sua. É o que eu falo. Por isso, ó, tá vendo como eu falo que eu amo estudar pelo Rosélio Sanches? Gente, isso daqui tá tudo. Tem umas coisas que eu invento da minha cabeça, né? Hoje, por exemplo, eu montei, né, aquela lá. Mas isso aqui sem vergonha de nada. Lá no livro do professor Rogério Sanches, ele te deixou essa tabela aqui linda desse jeito. Linda Ele é o desse cara. jeito. Ele é o cara. Ele é o cara. Sabe? Ele é o cara, tá? Me Vamos lá. desculpe o maçom, me desculpe o greco, mas Ah. ele é o cara. Eu sou Sanches de tudo. Não é por nada, não. É porque ele conversa de uma forma muito... Olha, por exemplo, a aula dele eu tenho que assistir no 2.0. 2 vezes, né? Mas é muito boa. Agora, eu gosto do livro dele. Eu assisti poucas aulas dele, mas o livro dele, para mim, basta. Parece que ele tá falando na minha orelha. Vamos lá, letra E. Vamos ver o que tá errado na letra E. A tentativa imperfeita, branca ou incruenta é aquela que o agente não consegue atingir a pessoa ou coisa contra a qual deveria recair sua conduta. Gente, olha só. Nós vamos ter aqui as espécies de tentativa. Deixa eu só colocar aqui, ó. Estado de necessidade, né? Na nossa tabela, para não dar problema. Agora, olha só. Vou montar uma outra tabelinha aqui, só para a gente ver aqui as espécies de tentativa, tá, pessoal? Olha, eu vou ter a chamada tentativa branca, que também é chamada de incruenta. Eu vou ter a chamada tentativa vermelha ou cruenta. Eu vou ter a chamada tentativa perfeita.
E eu vou ter a chamada tentativa imperfeita. Você já vê aí logo de cara que a questão está errada, porque ele disse que a tentativa branca ou incruenta é a mesma coisa da imperfeita, e não é. Olha só. A tentativa branca, pessoal, poxa, tenta dar uma facada em alguém e você não acerta. A pessoa não vai ficar vermelha de sangue, né? Então, na tentativa branca, ela não atinge. Ela não atinge a pessoa, entendeu? Na tentativa vermelha, pessoal, ela atinge, entendeu? A pessoa, ou coisa contra a qual deveria recair a conduta dela, entendeu? Ela faz o quê? Atira contra a pessoa, atinge ela, mas não chega no resultado morte, por exemplo. A tentativa perfeita, pessoal, olha aqui. O agente, ele executa, tá? Por completo. Por completo. Todos os seus atos, ele esgota toda a possibilidade, todos os meios de execução. Então, ele dispara toda a munição que está na arma dele, mas não consegue chegar no resultado, tá? E aqui na imperfeita, o agente, ele inicia a execução, tá? Ele inicia a execução, mas ele não consegue esgotar todos os meios dele. Por quê? Porque alguém foi lá e interrompeu ele. Eu tenho lá 10 munições, né, dentro do meu carregador. Eu disparo 5, alguém chega, toma minha arma para não continuar. Eu consegui esgotar todos os meus meios? Não. Tentativa imperfeita. Eu disparei todas as munições que estavam dentro do meu carregador. Eu consegui chegar no resultado? Não, porque o cara chegou no hospital, sobreviveu e tal. Tentativa perfeita. Eu atirei nele, eu atingi ele. Vermelha. Eu não consegui atingir branca. O erro da questão está justamente nessa de dizer que a imperfeita é a mesma coisa que branca ou incruenta. Que a perfeita é a mesma coisa que branca ou incruenta. Tá? Tranquilo até aí, pessoal? Sim. Sim? Show. Show, show, show. Tá? Olha só, eu preciso fazer um telefonema, pessoal, um telefonemazinho, mas depois eu vou voltar, tá? Então, eu vou parar aqui agora até umas 6h40, mais ou menos, aí depois eu retomo com vocês, tá bom? Quem puder ao vivo, volta comigo. Quem não puder, aí assiste ela gravada, beleza? Show? Certo, Fabi. Beleza, pessoal, bora fazer um intervalinho aí, resgatar a cabeça, daqui a pouco a gente volta. Beijo.